Tem gestor que vem aqui e ele explica todo o racional dele, faz super sentido. Por quê? Porque às vezes ele está olhando ali uma perspectiva de curtíssimo prazo, né? Então, ele está olhando como é que ele pode se aproveitar de um determinado movimento no mês, no semestre. E aí eu imagino que vocês acompanham muito se essas movimentações, se esse mesmo olhar, né, tentando acertar ali as movimentações de pequeno movimento e de curto prazo, se elas são eficientes para a pessoa física. Então, a primeira pergunta que eu faço é, pessoa física, ela tem que se preocupar com noticiário de curto prazo, ela tem que fazer movimentações, ajustar seu portfólio de maneira frequente ao longo da sua trajetória financeira aí? Vamos lá. Essa prática é a prática que a gente chama de market timing, né? Que na tradução livre seria fazer um timing de mercado. Seria tentar acertar o momento em que o mercado está a tomar decisões baseado basicamente em previsões econômicas. Eu acho que a bolsa vai subir, eu acho que a bolsa vai cair, né? Macro e microeconômicos. Na Portfel, a gente vem muito da filosofia que vem um pouco também lá de Chicago, né? Foi bastante desenvolvida lá nos Estados Unidos, que é a filosofia de que o mercado tem uma eficiência alta, ou seja, que tudo está embutido no preço das ações, nos títulos de renda fixa, nas opções e por aí vai. E se as coisas estão embutidas no preço, não faz sentido você ficar fazendo movimentações para tentar acertar o momento do mercado, porque essas rotações vão incorrer em custos, vão incorrer em erros, em impostos, e no fim das contas, ao ficar fazendo esse giro de carteira com frequência, de uma maneira desestruturada especialmente, é muito provável que você tenha resultados abaixo do mercado, abaixo do que é esperado. Então, ser impactado frequentemente, e eu sei que é cada vez mais difícil, né? Quando eu estava gravando outro podcast, eu comentei um pouquinho sobre como há algumas décadas as pessoas seguravam ações em média por meses, né? 6, 7 meses ou mais, às vezes anos, enquanto no Brasil, nos Estados Unidos, agora as pessoas passam a ter semanas uma ação. Parece que conforme o tempo foi passando, as pessoas, por serem muito impactadas por notícias, né, por ter mais acesso à informação, acabam tendo ainda mais vontade de girar cada vez mais a carteira, indo contra todo o embasamento que a gente fala de investimento para longo prazo, de baixa rotatividade, baixo custo e por aí vai. Então, de maneira geral, a gente entende que, salvo casos específicos como rebalanceamento e por aí vai, não faz muito sentido para as pessoas que investem ficarem olhando notícia e tentando reequilibrar a carteira, movimentar a carteira de acordo com as previsões econômicas e com os ruídos, né, que elas têm. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Quando a gente fala dessa movimentação de carteira e tudo mais, eu imagino que isso possa estar atrelado com o perfil de investimento ou não? Tipo assim, essa é uma regra ou uma recomendação que funcionaria tanto para uma pessoa que tem um perfil mais conservador, porque quando a gente fala de movimento, dá a impressão do que é o seguinte, que o cara que ele é mais conservador, ele movimenta pouco mesmo. Então o pessoal deve estar falando, o Felipe e o João estão aí defendendo um tipo de posicionamento que é mais aderente para o cara que é mais conservador. O cara que tem um perfil mais agressivo, arrojado, esse não. Esse aí já pode sair trocando e vende, Trader. compra, conta. Vai tradar igual maluco, né? Isso é verdade. Então, esse posicionamento mais de asset allocation, né, de ver ali como é que está dividida a sua carteira e seguir esses percentuais, ele é mais recomendado para quem tem esse perfil mais conservador, moderado, ou também tem como você montar uma carteira arrojada, agressiva, seguindo uma alocação estrutural e evita ficar mexendo nela? No final, o asset allocation deveria funcionar independente do perfil de risco. Porque no final, quando você fala com pessoas mais agressivas, você só vai mudar a alocação dela em coisas mais agressivas, tipo ações, FIIs, exterior e por aí vai. Tanto que lá fora usa-se bastante. A realidade de um investidor internacional é diferente do investidor brasileiro. A renda fixa de lá é diferente da renda fixa daqui. A renda variável é um pouco mais parecida, mas tem algumas coisas... não é tão parecida assim, né? Mas, por exemplo, um cara mais conservador lá vai ter, por exemplo, 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Né? E você vai caminhando para o agressivo, diminuindo de 70% para 60%, por exemplo. De 60% para 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E por aí vai. Se o cara for muito agressivo, ele vai chegar a 60%, 70%, 80% em renda variável. Então, o que a gente fala aqui é que a alocação estrutural dele
vai ser, por exemplo, 80% em renda variável. É uma alocação estrutural muito agressiva. Por outro lado, ele não vai fazer os movimentos de mercado. Ele vai manter a alocação estrutural dele agressiva, sem tentar prever para onde o mercado vai. E até trazendo um exemplo, né? Por exemplo, quando você tenta prever o mercado, pode acontecer coisas do tipo que aconteceu como a ação da moda do ano, que é a NVIDIA. Né? Muita gente falou de NVIDIA nesse ano, é uma baita empresa, uma empresa altamente lucrativa e está aí em praticamente todos os índices relevantes do mundo, índices de market cap do mundo, índices de qualidade, principalmente os de qualidade, porque ela é muito lucrativa, mas ela entrou muito na moda, digamos assim, quando ela estava no topo. Né? E a partir do que o Felipe falou, né? A gente considera que o mercado ele é altamente eficiente. Então, todas as informações referentes à NVIDIA, do tipo inteligência artificial, isso vai mudar o mundo, isso já está no preço. Tanto que quando ela entrou muito em voga, que foi ali em maio, junho, julho, ela logo, você teve earnings season ali, né, uma temporada de resultados, ela reportou um resultado não tão bom e ela logo em seguida caiu muito. Então, se você se deixou levar por uma alocação mais tática, tentou prever um timing ali, no caso de NVIDIA, por exemplo, você provavelmente perdeu dinheiro. Legal. O que você está falando aqui, Zinho, o que torna uma carteira arrojada não é o fato de você estar comprando e vendendo. É mais os ativos que vão estar lá dentro. E o percentual em cada ativo que você vai ter. Legal. O percentual em coisas mais agressivas, mais conservadoras e por aí vai. Um ponto que o Felipe trouxe que eu achei super interessante, na verdade foram 3, né? Ele colocou lá, quando você tenta fazer o market timing, você automaticamente incorre em mais custos de transação, você incorre em mais impostos e você tem chance de errar mais. Aí vamos trazer para a nossa realidade Brasil. Né? Sim. A gente tem uma sociedade cujo nível de educação financeira, e isso está aplicado ao universo de investimentos, é baixo. Então a tua probabilidade de errar é maior. O teu nível de custo de transação comparado com outras economias especialmente desenvolvidas no Brasil é muito maior. Então você está incorrendo em níveis de custo mais alto do que investidores de outras geografias. A parte de impostos eu não vou nem entrar no mérito. Não. Nem vou entrar no mérito. Recorde atrás de recorde. Ou seja, a gente está estruturalmente numa sociedade em que o market timing, que não é benéfico em nenhuma geografia, na nossa é ainda pior. E as pessoas ainda tentam encontrar alternativas para justificar o market time.